Olá, dando continuidade aos nossos podcasts. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Renata Goya, promotora de justiça, coordenadora do NUCRIM e coordenadora do nosso núcleo de atendimento às vítimas aqui do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Doutora Renata, seja muito bem-vinda. Nós temos feito aí esses podcasts da análise do crime de homicídio, do crime de feminicídio e temos dado muita ênfase ao atendimento de um personagem principal em todos esses crimes, na verdade, que é a vítima, né? Sejam as vítimas sobreviventes, sejam seus familiares e a própria vítima ali que perdeu a vida, né? Seja muito bem-vinda. Agradeço, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por trazer luz a essa temática tão cara e importante para nós. E em que momento, doutora Renata, a gente vê que é um movimento, né, que vem caminhando, na verdade, caminhou por muito tempo a passos lentos, né? E hoje se vê um movimento maior desse reconhecimento da vítima, né? De que ela tem, além dela ser uma pessoa que possa trazer informações do crime, ela é uma pessoa que ela precisa de auxílio, precisa de ajuda. Como é que surgiu isso com a senhora? Então, é um movimento bastante interessante, até nosso colega, né, o Rogério Sanches, ele fala que atualmente a gente vive um momento do processo penal vitimocêntrico, né? Então, o que é isso? No meu caso, na minha vivência, eu tenho mais de 20 anos de Ministério Público e eu falo que eu me ressinto de ter atuado, de ter feito até plenários do júri, sem saber se aquela vítima tinha filhos, como estavam os filhos, né? Os pais, os companheiros dessas vítimas. Então, eu realmente, olhando para a minha trajetória, vejo que a gente poderia ter aprimorado a nossa atividade, inclusive enquanto Ministério Público. Bom, antes de atuar no núcleo criminal, eu estava numa promotoria, estava lotada, né, em uma promotoria de justiça da tutela coletiva das pessoas privadas de liberdade, que obviamente é um setor também muito importante na nossa atuação de Ministério Público, mas muitos colegas me questionavam sobre a vítima, até quando foi a questão do fortalecimento das audiências de custódia, em que realmente se humanizou o caráter humanizado no sistema prisional brasileiro. Mas aí a gente começou a se questionar. E as ações, as políticas públicas voltadas às vítimas? E eu realmente vi que havia necessidade da gente aprimorar também a nossa atuação nessa seara. E foi quando eu solicitei apoio da nossa administração superior, e foi muito interessante, que eu trouxe o projeto Acolhida, né, o nosso projeto Acolhida. Isso, gostaria até que a senhora falasse desse projeto então, também. Aí trouxe a ideia do projeto Acolhida e fui plantando sementinhas, indo de pessoa em pessoa, explicando o motivo, a preocupação, a ideia de proteger, de prestar informação, de realmente exercer essa proteção integral a essas vítimas. E num foco não só da vítima direta, mas também uma ampliação, né, no contexto de vítimas indiretas, que também sofrem as consequências do crime, e nós precisamos ajudar essas pessoas, e podemos e temos como. Quem são essas vítimas indiretas? Só para que as pessoas que nos assistem, né, que, além dos colegas, né, a pessoa de toda a sociedade aí, para quem entende, quem são essas vítimas indiretas? Vítima direta seria aquela pessoa que o crime ofende diretamente, né, que a gente pode dizer, né? O que em direito a gente chama lá que é a pessoa que detém, né, esse direito penal, o direito em si. As vítimas indiretas são pessoas que não sofrem a consequência direta, ou seja, não morreram, não tiveram a vida atacada, mas que estão inseridas naquele contexto, familiares, a mãe, o pai, o irmão, os filhos, né? Os companheiros, né, também podem ser vítimas indiretas, e até mesmo amigos, né? No projeto Acolhida, por exemplo, nós temos inserida famílias, comadres, pessoas que sofreram aquela consequência porque vivenciaram aquele momento, sentiram nas suas vidas, nas suas emoções, consequências desses atos criminosos. E esse começo do projeto Acolhida, a senhora pensou ele de qual maneira? Ela pensou só no âmbito do Ministério Público ou a senhora buscou essas parcerias? O projeto Acolhida, ele nasceu de um curso de gestão de projetos até, que foi da Comissão de Gestão Estratégica do Conselho Nacional do Ministério Público, né? E nesse início, o projeto Acolhida, ele era, e ainda é, bem ambicioso. A gente objetiva
ajudar todas as vítimas de todos os crimes aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Mas, obviamente, até por questões de estratégia e eficiência desse projeto, a gente foi focando. E você foi uma pessoa que colaborou muito nesse recorte temático. O recorte territorial, então, foi Campo Grande, né? E o recorte temático foi dos crimes dolosos contra a vida, homicídio e feminicídio. O Acolhida nasce assim. Inclusive, de conversas nossas, você mesmo falou, Renata, vamos focar nos consumados neste início, por serem em menor número e de maior controle nos indicadores desses crimes e para a gente localizar as pessoas e conseguir acessá-las. E foi assim que o Acolhida nasceu. Mas, obviamente, o acolhimento não é só no Ministério Público. Sim. Então, nós fomos procurar parceiros. O primeiro parceiro foi a Secretaria Estadual de Justiça, né, a Sejusp, que, de primeiro momento, assim, já chegou com o apoio total da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Coordenadoria Geral de Perícias, do Corpo de Bombeiros. E hoje, inclusive, a gente vem conversando, inclusive, de ampliar para a questão da AGPEM também, né? Dela também se inserir nessa proteção, inclusive em programas e projetos de proteção às vítimas. Procuramos, então, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, que qualificou muito, né, essas nossas assistências, porque até a gente estava conversando, né, a primeira assistência que, às vezes, a gente precisa é realmente a questão da saúde. Sim. Encaminhamento psicossocial, assistência social, as secretarias de educação, né, que era algo que a gente de início talvez não viu, e como colabora, porque esses órfãos, essas crianças que ficam... É isso que eu gostaria que a senhora explicasse, que às vezes a senhora está falando para quem está ouvindo a questão das secretarias, das instituições, mas o que elas trouxeram de importante nessas parcerias? O município, ele executa nessa política pública. Então, no caso da saúde, a gente pode acessar a rede de atenção psicossocial, a pessoa que precisa de um suporte, de um auxílio, de consultas mesmo psicológicas, psiquiátricas, de enfrentamento ao luto, né? Porque o luto, ele já é difícil. Sim. Um luto. Quando você perde um ente querido, enfrentar a falta e a perda dessa pessoa. Quando essa perda é ocasionada em razão de um ato violento, obviamente inesperado, e que assola essa família, às vezes ela precisa, sim, de um suporte psiquiátrico e psicológico. Então, a Secretaria de Saúde, a CESAL, tem a rede de atenção psicossocial, são parceiros, temos o ponto focal e conseguimos, inclusive, um atendimento imediato, urgente. Isso que eu ia perguntar, um pouco mais antecipado do que se aguardar uma espera normal. Obviamente, a gente tem a questão da regulação, sim, mas nesses casos, um dos pontos, dos fatores de risco e de análise justamente da necessidade desse atendimento é isso, essa urgência e essa emergência, né? Porque os CAPs, eles são porta aberta, 24 horas, justamente nesses casos. Entendi. E a senhora falou também da Secretaria de Educação, né? As pessoas não têm muito conhecimento do que acontece com uma família quando ela tem, principalmente na questão do feminicídio, né? Quando se perde a mãe, mas no homicídio também acaba gerando modificação de residência. O que gera nessa família, doutora? Foi o que a gente verificou, como eu falei, foi algo que imediatamente a gente não vislumbrou e hoje, na prática, no acolhimento, como a gente vê que isso colabora? E como, né? Às vezes um professor, um diretor de escola, visualiza que às vezes uma criança, ela ingressou no meio do ano letivo, fora daquela época, ela ingressou porque naquela escola, ou um aluno que às vezes até regular, mas está demonstrando, está faltando, ou está mudando o comportamento, às vezes mais agitado, não está acompanhando a turma na questão metodológica. Então, uma criança, infelizmente, né, os feminicídios, às vezes até o próprio pai, se ela perde a mãe, ela vai perder o quê? O local que ela está morando. Se ela perdeu a mãe, possivelmente a guarda vai ser mudada para uma avó, para um avô, enfim. E essa criança mudando de casa, muda a referência escolar dela. Mudou a unidade escolar. Nós fomos crianças, a gente sabe como é difícil você entrar no novo contexto, novos amiguinhos de sala. Mais no meio do ano. Novos professores, exatamente. Porque é aquela coisa, você foi o único que chegou em abril. Né? Por que você chegou naquela sala naquela época? Então, esse olhar diferenciado que a Secretaria Municipal de Educação tem, o carinho que ela tem com o projeto Acolhida e que sempre nos atendeu, a gente sempre conseguiu
Não só a questão da vaga, a da matrícula, até que tem todas essas questões, né? Porque a mãe morre ou o pai, e essa guarda, ela não é imediata, sim, obviamente. Então, a secretaria facilita, é feita a transferência, é feita essa nova matrícula, e mais importante ainda, que é algo que a gente faz questão de fazer, é o acompanhamento pedagógico. Ver a evolução, essa criança está indo na escola, como a gente verificou recentemente, que a gente está com a acolhida em Dourados, a criança não estava indo na escola. E aí a gente foi verificar qual o motivo, porque estava frio e ela não tinha casaco. Ela não tinha um sapato fechado. É nesse nível de vulnerabilidade que a gente está atuando e chegando. Contra essas vítimas. Chegando, identificando e mudando essa realidade, que é mais importante. Então, a gente acompanha. No meio do ano e no final do ano são enviados relatórios desse desenvolvimento pedagógico dessas crianças. E a gente tentando atuar para e passo. Aconteceu a situação, a gente já tenta atuar, ajudar, nos colocamos à disposição, e isso tem sido muito interessante. A Secretaria de Assistência Social também é muito importante. Eu, particularmente, desconhecia, né, um equipamento, um benefício que existe na assistência social, que é o auxílio funeral. O funeral, ele é muito caro, né? E é aquela coisa que você tem que decidir rapidamente. Sim, tem que dizer quase que na hora, então, né? É algo que a gente tem disseminado muito, os nossos parceiros, delegados, as equipes de saúde, as equipes de educação, a gente tenta disseminar essa informação e dizer, olha, quando a pessoa morre, existe esse benefício que é o auxílio funeral. É acionado por meio de telefone e uma equipe designada, faz uma entrevista com a família, detectado então que aquela pessoa faz jus ao auxílio funeral, é prontamente atendido. Então, desde esse momento, essa vítima é atendida. E foi com o desenrolar do projeto Acolhida que a senhora percebeu, né, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas a evolução para os núcleos de atendimento no próprio Ministério Público? Ah, sim, ótimo. Então, como eu falei, esse desejo, essa vontade começou quando eu ainda estava, né, justamente atuando na questão da execução penal, da tutela coletiva da pessoa privada de liberdade. Em seguida, eu fui para essa atribuição que é a do núcleo criminal, e dentro do núcleo criminal eu trouxe a pauta da vítima para a nossa administração. E tivemos, então, esse reconhecimento da importância e da necessidade de uma atuação específica. Foi quando foi criado, então, o nosso NAVIT, né, que é o núcleo de apoio às vítimas de crimes e atos infracionais violentos. Isso foi um ganho para nós gigantesco. Exatamente, né? Uma qualificação da atuação ministerial para a nossa população de Mato Grosso do Sul. E esses atendimentos no NAVIT, eles chegam de que forma, doutora? São os colegas que atuam nesses crimes, que acabam encaminhando essas vítimas? São as próprias vítimas que esboçam essa vontade de atendimento? E que tipo de atendimentos a gente tem lá? Sim, o NAVIT, quando a gente foi pensar no nascimento dele, a gente pensou justamente isso, qual seria a forma de acesso. E a gente facilitou de todas as formas possíveis, ou seja, os colegas podem e devem enviar, constatando, e aí que eu falo, às vezes o colega da área de família, ele está lá numa ação de guarda, mas ele identifica que aquela questão é decorrente de um crime, e aquela situação é necessária uma atuação não só focal, mas em rede. Ou seja, vai existir uma ação penal subjacente, vai existir uma guia de recolhimento eventual desse autor que foi condenado, ou seja, as implicações são diversas. Então, todo mundo pode acionar, até um colega de família, os promotores de justiça, os nossos parceiros nos acionam, nós já recebemos de todos os parceiros pedido para atendimento, das secretarias, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Estadual de Educação, mais recentemente a Secretaria Estadual de Cidadania, a Estadual de Assistência Social. E também a gente pode agir de ofício, e a gente tem feito isso muito. De que forma, doutora? Quando a gente verifica, por exemplo, uma notícia em um meio de comunicação. Um meio de comunicação, ou às vezes alguém aciona a própria ouvidoria, já aconteceu também. Nós não limitamos, ao contrário, a forma de ingresso na nossa proteção de projeto Acolhida e também NAVIT, né, que o Acolhida ele é focado em homicídio, feminicídio e latrocínio. Já o NAVIT ele tem uma atribuição um pouco mais ampla, ele inclui também crimes contra o patrimônio, no caso do roubo, sem ser o latrocínio, e também estupro, violência sexual, esses outros delitos. E tem os atos infracionais, né? Isso é muito importante frisar, porque
o crime é quando um maior de 18 anos comete algo que está escrito lá no nosso Código Penal enquanto crime, né? Matar alguém, enfim. E o ato infracional são aqueles atos praticados por menores de 18 anos. Então, é algo também que a gente vislumbrou muito importante essa atuação, que são essas vítimas de atos infracionais, e nós atendemos no núcleo. Ainda mais porque a sociedade ainda tem uma visão de que quando o adolescente pratica o crime, nada acontece e tudo mais. Então, é importante que tenha essa visão do NAVIT. E o NAVIT oferece o quê, doutora Renata, para essa população de atendimento, de auxílio? Que plus que esse núcleo trouxe para nós aqui? Sim, o núcleo é até muito importante, a gente faz questão de frisar que a gente jamais se sobrepõe à atuação do promotor natural. Então, que às vezes pode haver essa confusão, né? O núcleo, ele articula e protege essa vítima. Mas, por exemplo, a ação, né, o processo penal, o inquérito policial, a denúncia, o processo criminal em si fica em uma promotoria, que são 4 no caso da capital, que atuam nesses crimes dolosos contra a vida. Podem ocorrer, como eu falei, as ações de guarda que aí tramitam nas varas de família com algum colega da família. Então, essa atuação processual direta são os colegas. Cada promotor na sua promotoria. Que é o promotor natural, é ele que tem atribuição, ele quem toca. Então, o NAVIT, a gente presta informação sobre o rito em si, mas o procedimento do colega, se ele vai denunciar com qualificadora, sem qualificadora, se vai existir o plenário, o que ele vai pedir em plenário, ou mesmo na execução da pena, se ele vai dar parecer favorável à progressão de pena, ou na ação de guarda, para quem que ele vai dar o parecer favorável sobre a guarda, nós não interferimos. A senhora fala o rito, que é muito do que as pessoas desejam, né? Tem informação de como funciona, de como que vai andar aquele processo. Isso já acalma muitas pessoas, sim, exatamente. Elas têm muita dúvida. Por que ainda está na polícia? Depois que saiu da polícia, o que o Ministério Público vai fazer? Isso a gente presta orientação. Inclusive, nós temos um projeto específico que se chama Ao Júri, que é explicar o rito para as pessoas. Nós conseguimos autorização aqui na direção do foro da capital. Então, às segundas-feiras que os plenários não são utilizados, nós oferecemos para aquelas famílias cujos plenários estão agendados próximos 1 a 2 meses, e nós levamos até o local, explicamos, inclusive, onde vai se sentar o juiz, o promotor, o defensor, o acusado, os jurados, explicar o tempo de duração dessas falas, o que pode ser falado. Isso a gente verificou que tem acalentado muitas pessoas, né? É sempre muito emocionante, porque para nós é um local de trabalho. Sim. Mas para aquela pessoa é a decisão sobre algo grave que aconteceu com um ente querido. E todo esse rito, né, principalmente o Tribunal do Júri, acaba assustando, né? Não é uma sala de audiência normal. As vestes. As vestes. Então, as pessoas ficam preocupadas com o que vai se falar, de que forma vai falar, né? E esse trabalho acaba acalmando, né, essas pessoas. Lá no NAVIT também é dado, ou é feito um acompanhamento psicológico das vítimas sobreviventes e dessas vítimas indiretas? Sim, eu falei do Ao Júri, a gente tem um projeto muito caro para nós, né, que é o Ressignificar, que ele é decorrente de uma parceria com uma universidade aqui em Campo Grande, a Insted, o curso de psicologia. E então, o curso de psicologia para a formação, né, dos seus profissionais, é importante que hajam projetos de extensão, ou seja, aplicar na prática o que eles estão aprendendo lá na sala de aula. Então, os alunos vêm para o NAVIT, né? Nós temos uma sala de atendimento ao lado do NAVIT, uma sala que foi pensada própria, com mobiliários, com o necessário resguardo, inclusive, ali de sigilo das pessoas. Então, são atendidas pessoas numa psicoterapia breve de apoio. O que é isso? Né? O NAVIT é ciente e consciente dessa necessidade, porque as pessoas, muitas vezes, elas querem falar e ser ouvidas, né? Elas precisam desse espaço, porque às vezes até com seus próximos, quando elas falam do luto, e a gente ouve muito essa partilha, as pessoas questionam assim, mas já tem 6 meses que o fulano morreu, mas já tem 1 ano que o fulano... E você continua falando sobre isso? Então, lá é esse espaço adequado. Lá ela não vai ser julgado. Então, na psicoterapia breve de apoio, pelo menos 12 encontros. Sim.
né, com os profissionais ali que a Insted, então, com os alunos, né, que a Insted encaminha para o NAVIT, elas são ouvidas e tratadas dores, ressignificada a dor e o dano, e esse projeto para nós é muito caro, muito importante. Ano passado nós fizemos o encerramento e para as pessoas que participaram foram enviados links de formulários, né, de feedbacks. A pessoa podia só, enfim, avaliar ou prestar algum relato, alguma análise. E isso tudo, assim, acalentou muito o nosso coração, né? Que tipo de relato elas trouxeram para a senhora e para a sua equipe? Desde que ela imaginar que jamais elas poderiam ser acolhidas assim em um órgão público, ou que alguém ia prestar atenção na dor dessa pessoa, valorizar a dor dela, que ela teria como falar isso para alguém e como isso ajudou. Porque a gente teve relatos de pessoas assim que estavam no estado que não queriam nem sair da cama. Amanhecia o dia e não viam motivos para sair da cama, né? Então, o núcleo pôde levar um pouco de carinho e de autoestima para essas pessoas, né? E isso, assim, é algo que não tem preço. Não tem preço. Essa questão da vítima, eu acho que é uma questão que envolve agora todos os ministérios públicos, que a gente tem que realmente dar mais atenção, que às vezes é tão pouco o que elas precisam, né? É uma informação, é o ouvir, é o saber, né? A entender aquele sofrimento, que quando acontece um crime, é uma família toda que é abalada, né? E muitas vezes nós ali no dia a dia do nosso trabalho, a gente acaba se esquecendo dessas outras necessidades desses familiares que sobreviveram a isso, dessa vítima sobrevivente, de toda essa situação que eles passam. E nós temos aí possibilidades de aumento, de mais atendimentos no NAVIT, doutora? É o que a gente almeja, né? Então, eu estava agora até numa reunião do Projeto Acolhida e a gente, inclusive, em primeira mão, então vamos lançar aqui, a gente pretende, né, nos reunir com um colega em Chapadão do Sul. Então, a Acolhida já está em Campo Grande, o Acolhida já está em Dourados e aí o próximo passo será Chapadão do Sul. O NAVIT, ele é um núcleo bastante ambicioso, né? Sim. O nosso núcleo. O NAVIT, ele tem atribuição estadual. Obviamente, nós temos limitações de pessoal ainda, mas a vontade é grande, né? Mas nada impede que um colega do interior tenha um caso é o que nós vamos fazer. Seja encaminhado. Sim, inclusive fora do estado. Viu? Até bom destacar essa questão. Sim. Teve colega que já entrou em contato. O crime foi aqui em Mato Grosso do Sul, plenário, e as vítimas indiretas, no caso, filhos, estavam residindo no interior de São Paulo. Então, a gente já fez contato e acompanha essas vítimas indiretas, inclusive em outro estado. Então, isso aí tem uma abrangência ainda maior. Maior, exatamente. Né, para que a gente possa dar esse atendimento completo. Doutora Renata, eu só tenho a parabenizá-la, né? Eu ainda como sua colega, vejo o seu esforço e vejo que não é um trabalho fácil, né? No episódio passado até nós falamos com a doutora Fernanda, titular lá da DEAN. Não é fácil você esclarecer para as vítimas, né, todo o andamento de um processo que não é rápido, né? Muitas vezes, por mais que nós tentamos fazer que esse procedimento seja o mais rápido possível e cause menos dores, né, às pessoas, muitas vezes a gente não consegue, porque não depende às vezes só de nós, atores ali do Ministério Público, depende de muitas outras instituições. Mas esse fato do atendimento à vítima acaba humanizando mais o Ministério Público, nos aproximando mais da sociedade. Eu só tenho visto elogios a esse projeto, elogios ao núcleo das vítimas, de atendimento às vítimas, e vejo que esse é o caminho, né? Além de nós, como os promotores de justiça, nós fazemos o nosso trabalho da melhor forma possível nos nossos processos, nós temos que sair dali também e dar esse apoio às vítimas, como a doutora Fernanda falou, quando faz o atendimento das vítimas de violência doméstica, que acabam chegando lá também, não chegam, doutora, algumas coisas? Sim, as vítimas sobreviventes de feminicídio, a gente verificou exatamente isso, que a gente precisava, inclusive, se aproximar da rede de proteção e enfrentamento à violência doméstica, e tem sido muito interessante, a gente tem aprendido muito com a rede, né, de proteção às mulheres, e aprendido justamente isso, a trabalhar em rede, porque a pessoa ela não tem uma só necessidade.
né? Ela tem essa sede de informação sobre o caso, mas a gente vai verificar, ela está precisando de um benefício, ela está precisando de vaga na escola, ela está precisando de um atendimento médico, psicológico. Então, assim, são esses desdobramentos que a gente faz com muito carinho quando a gente verifica que aquela pessoa ela acha, eu vou resolver só isso. Sim. Mas não, a gente consegue abraçar e atender as mais variadas necessidades dessa pessoa. E o que na verdade é a função, acho que de tudo isso que nós fazemos aqui, inclusive desse podcast, é mostrar que nós somos muitos, né? Nós somos instituições irmãs, na verdade, todas nós aí que a senhora disse, e que trabalhamos por uma causa comum. Né, de alívio de dores, de resolução de processos, de dar todo o apoio com essa rede. E assim, o que eu vou dizer sempre em todos os nossos episódios, a rede que nós temos e as instituições que nós temos, elas funcionam e funcionam muito bem. Né? Eu acredito que a senhora concorde comigo. Sim. Não é que nós nunca vamos conseguir 100%, sempre acontece alguma coisa, mas nós temos sempre que valorizar esse trabalho de todos nós. Desde lá do atendimento policial, desde toda essa questão da rede até chegar lá no judiciário. Então é um trabalho muito difícil, é um trabalho com pessoas muito competentes, né, e que traz resultado sim. Então é isso que nós gostaríamos de deixar para a sociedade. Eu queria ver se a senhora nos deixa também uma mensagem cada vez mais na verdade, de positividade. Às vezes a gente vive algum momento em que se desacreditam em instituições e nós que estamos inseridas nelas, a gente tem que acreditar e a gente vê que o trabalho é muito bom e que o trabalho funciona. Exatamente. Eu acredito muito nisso, né? Você me conhece, eu sou sempre muito positiva, porque eu acredito que nós somos instituições fortes, nós trabalhamos muito e às vezes justamente isso, falta às vezes prestar essa informação e às vezes uma informação que se chegar a uma pessoa, a um grupo de pessoas, ela vai ajudar sobremaneira. Então a gente tem que falar, ocupar os espaços, mencionar que está todo mundo, existe uma rede atuando e que essa rede está se comunicando melhor. Porque o NAVIT, justamente, ele faz essa interlocução. Ele vai conversar com a polícia, ele vai conversar com a polícia, ele conversa com a assistência social, com a saúde, com a educação, com a Defensoria Pública, que é uma super parceira e também tem um papel estratégico importantíssimo na questão das vítimas. A sociedade civil, por meio das universidades, a gente não pode deixar de falar da LAPREVES, que é da Universidade Federal, uma liga acadêmica de direito previdenciário, que são dúvidas também que a gente tem, que essa vítima, quando morre, às vezes tem um saldo de salário, sim, tem um benefício previdenciário, e às vezes para a gente só falar, olha, isso não é aqui, minha senhora, vai em outro local. Não. O NAVIT, ele centraliza. Qual é a sua demanda? O que você precisa? Nós vamos tentar localizar na rede e fazer um encaminhamento qualificado, para que essa pessoa, né, não fique batendo cabeça, batendo de porta em porta, porque nenhum cidadão gosta disso. Exatamente. Então, o NAVIT é isso. O que você quer, o que você precisa. E nós vamos te ajudar, encaminhar e acompanhar esse encaminhamento. Nunca é um encaminhamento apenas vá a tal lugar. A gente continua acompanhando. Você foi em tal lugar? Você conseguiu o que você precisava? Existe um desdobramento dessa sua necessidade? Nós vamos continuar te acompanhando. É o que a gente fala. A gente não solta a mão. Eu ia terminar essa fala justamente com isso, que a senhora sempre diz, a gente não solta a mão. Exato. E às vezes quando precisa, mesmo assim, a gente não solta a mão. E eu acho que esse é o papel fundamental, hoje falando aqui do Ministério Público, é não soltar a mão. Isso. E a gente está sempre junto para prestar o melhor serviço possível. Doutora Renata, agradeço a sua participação, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas informações. Numa próxima estaremos aí comentando outros assuntos, que assuntos não nos faltam aqui para trazer no nosso podcast, né? E eu convido a todos para que nos sigam então nas nossas redes sociais,